Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, queridos, em Efésios capítulo 2. Vamos a partir do verso 13, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. Vou repetir, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por ser a nossa paz, obrigado porque está aqui conosco, porque a nossa esperança está fundamentada no Senhor e no Teu amor. Nós precisamos do Senhor todos os dias, precisamos que o Senhor pacifique o nosso coração, nos conduza, nos fortaleça e abençoe que nesta manhã possa ser isso realizado no meio do Teu povo. Mais paz, mais alegria, mais força da Tua parte. Abençoa cada vida aqui, segundo o Teu bom propósito, e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente, queridos, esse trecho. Agora pausando aqui, analisando algumas nuances aqui desse texto. Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, todos nós aqui, que estávamos longe, fomos aproximados. Veja só esse detalhe. Estávamos longe e Ele nos aproximou mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Jesus, é a nossa paz. Então a sua paz não pode ser as circunstâncias, a sua paz não pode ser uma pessoa que te dê uma segurança, um trabalho que te dê uma segurança, não. Quem tem que ser a sua segurança? Quem tem que ser a sua paz? O alicerce que te faz andar firme na terra, andar sem medo, andar seguro, tem que ser Jesus. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Esse ambos aqui, ele está falando de judeus e gentios, que eram dois povos separados. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. E esse é sempre um propósito de Deus, queridos. Ele sempre vem para quebrar barreiras, quebrar inimizades, quebrar muros. E Deus, ele faz pontes. Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, veja, esse é sempre um objetivo de Deus, queridos. Criar em si mesmos dos dois um novo homem fazendo a paz. Então o objetivo de Deus, Ele que é a nossa paz, tem esse objetivo também de fazer a paz sempre, entre as pessoas. Sempre onde há inimizade, sempre onde há barreira, há muros, há qualquer tipo de divisão, o objetivo dele é fazer a paz. Porque ele é paz, então ele quer sempre fazer a paz. Verso 16, e reconciliar, que é exatamente fazer a paz, né? É pegar duas pessoas que estão separadas e reconciliar. Reconciliando com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu, de novo, a inimizade, a separação, ele destrói tudo isso. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então, ele é paz, o objetivo dele é fazer paz, e ele anuncia o quê? Paz. Então, você já vê a centralidade disso no Evangelho, a importância da paz. Ele é a nossa paz, o objetivo dele é fazer paz, e ele anuncia paz para todos. Isso é essencial no Evangelho, queridos. E como a gente precisa entender isso, que o fundamento do nosso viver precisa ser paz. Nós vemos comentando, né, nas últimas mensagens, que tudo é permitido. O princípio do Evangelho é esse: tudo é permitido, mas, aí temos três poréns. Nem tudo edifica, nem tudo convém, e eu não me deixarei que nada me domine. Então, esses são os três princípios para ver, diante de tudo que Deus criou, de tudo que Deus fez para o ser humano, gozar, desfrutar e aproveitar a vida e ter uma vida de abundância, do que você deve se proteger? Nós comentamos a primeira parte: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
Então, o primeiro princípio que nós comentamos aqui é a liberdade. Não deixe que nada roube a sua liberdade. E como é lindo ver isso, o princípio do Evangelho que você tem que julgar as coisas é liberdade. E tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nós vemos uma questão de como ver se algo convém ou não, que é a luz. O primeiro princípio é liberdade, o segundo é a luz. Ele fala, ajam como se estivessem agindo à luz do dia. Um segundo ponto para saber, tudo é permitido, mas nem tudo convém. E aí você já vê o que não convém, aquilo que lhe rouba a paz. Porque nós vimos aqui, ele é a nossa paz, o objetivo dele é fazer a paz e ele anuncia a paz. Então você vê, todos os princípios do Evangelho, queridos, são para a nossa proteção e para o nosso bem. Liberdade, nada que nos escravize, andar sempre na luz, porque nas trevas sempre envenena e adoece a nossa alma, o nosso coração. E segundo, não deixe que nada roube a sua paz. No Evangelho, em diversas passagens, chama-se Deus de o Deus da paz. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz, o que vocês viram, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Quanto a nossa vida mudaria, queridos, se nós lembrássemos que o nosso Deus é o Deus da paz. E sempre quando você se move contrário à paz, não importa qual seja o seu motivo, você está tendo um problema, está saindo de um objetivo que Deus tem para a sua vida, que é andar em paz. Romanos 15, o apóstolo Paulo cumprimenta a igreja de Roma dizendo, o Deus da paz seja com todos vocês. Imagine o quanto a nossa vida mudaria se nós lembrássemos que nós precisamos cultivar a paz em tudo na nossa vida. Seja a paz conosco mesmo, com as pessoas, com Deus, etc. E até a mensagem, como eu falei, a mensagem de Jesus, ele anuncia sempre paz às pessoas. O que Deus oferece ao mundo é paz. Venham, estou oferecendo na cruz, por meio do meu sacrifício, a paz. E Jesus diz, digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Então esse é um dos objetivos da igreja, falar coisas, anunciar e levar uma mensagem que traga paz aos corações das pessoas. Para que elas se sintam bem, para que elas vejam que há um Deus de amor olhando por elas. Anuncie sempre paz. Fale com as pessoas para que elas tenham paz. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou para vivermos em paz. E agora, tem 3 tipos de formas de viver a paz. Você tem a paz com o próximo, a paz com as pessoas ao seu redor, que você precisa cultivar essa paz. Você precisa ter paz consigo mesmo, ao se olhar no espelho, ao conduzir a sua vida, e ter paz com Deus. E essas são as 3 coisas que nós vamos analisar hoje, queridos. Abra comigo em Romanos 15, por favor. Vamos primeiro ver como cultivar a paz com o próximo. Vamos do verso 5. Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Vejam só, como nós lemos antes, ele quebra todo muro, quebra toda barreira, quebra toda inimizade e nos dá um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E como você tem essa unidade? Ele explica. Portanto, se é isso que vocês querem, unidade, uma só voz, um só coração, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, como a gente vive um espírito de união, sem inimizade, sem guerra, sem contendas, ele diz, olha, aceitem-se uns aos outros. Sejam pessoas mais tolerantes com as fraquezas das pessoas que estão ao seu redor. Tenha mais compaixão. Olhe para a pessoa, queridos, com um olhar de amor e de cuidado. Sem querer criticar, sem querer atacar, sem querer humilhar, sem querer ofender. Aceitem-se uns aos outros. E nós aceitamos as pessoas não porque elas são perfeitas, não porque tudo que elas fazem a gente concorda, não. A gente tem o direito e até o dever de discordar. Mas aceite a pessoa. Abençoe a pessoa querendo-a perto, querendo ajudá-la, querendo cuidar dela. Porque o mundo geralmente é assim. A pessoa tem qualquer diferença, exclui-se. Toma-se o caminho mais fácil de excluir.
Imagine se Jesus fizesse assim, queridos. Imagine se Jesus agisse assim. Por isso que ele diz, aceitem-se uns aos outros como Cristo lhes aceitou. Jesus nos aceita apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso gênio difícil, apesar do nosso mau humor que de vez em quando nós temos, Ele nos aceita. Então aceitem-se uns aos outros. Não guerreie, não lute, não combata pessoas. Ajude-as e seja uma pessoa boa, aceitando-a. Aceitando, como eu disse, não concordando com as fraquezas dela, mas aceitando a pessoa e ajudando ela a melhorar naquilo que você pode ajudá-la. Sem guerrear, sem atacar. Ajudando, sendo uma pessoa boa para ela. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz, façam todo o esforço possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para manter paz, queridos, não é porque a paz é algo tão tranquilo, tão calmo, que não vai demandar um esforço. Na verdade, até o contrário, para você fazer guerra, para você atacar, para você ofender, não requer esforço nenhum, é só deixar a sua natureza solta. Deixa a sua natureza solta que a guerra vai surgir, a contenda vai surgir, a discussão vai surgir. Então a paz, para ela ser conquistada, para ela ser mantida, requer um esforço. Requer caráter, requer virtude, requer sabedoria, requer presença de Deus, requer uma submissão ao que Deus nos ensina, requer realmente uma força de dentro, você lutar pela paz, um esforço. Volte algumas páginas comigo em Romanos 14. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida. Veja, as pessoas às vezes mostram isso. Não? O reino de Deus, na glória, vai ser um banquete, vai ser muita comida, muita fartura. Sim, vai ter tudo isso. Mas essa não é a característica essencial. O reino de Deus é muito mais do que isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça. Será um lugar de perfeita justiça, de perfeito, sem pecado, sem injustiça, sem exploração. Vai ser um lugar sempre de bem. E assim tem que ser no nosso coração, se o reino está em nós. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja só, o reino de Deus na eternidade, e que deve ser aqui, enquanto você é um súdito do reino, deve ser um lugar de justiça, faça justiça e viva a paz, mas não é por causa da paz que também você vai deixar ser explorado, não. É necessário esse bom senso de ter um senso de justiça, sim, mas naquilo que for possível, conserve a paz, para que o seu lar seja um reino de Deus, para que o seu coração seja um reino de Deus, e alegria no Espírito Santo. E ele continua, verso 18. Aquele que assim serve a Cristo, assim como justiça, paz e alegria, quem vive isso é agradável a Deus, e não apenas a Deus, é aprovado pelos homens. Veja só, quem é a pessoa lá fora que vai te condenar por ser uma pessoa justa? Quem é que vai te condenar por lutar pela paz, ou lutar pela alegria? Não, nem as pessoas vão te condenar. E continuando, verso 19, por isso, se o reino de Deus é isso, se isso é agradável a Deus, se é aprovado pelos homens, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Exige um esforço, e às vezes tremendo, para você, diante de uma situação, em vez de abrir a boca e derramar, né, uma inundação de impropriedades, de coisas ruins, que vão adoecer o seu coração e adoecer o coração do próximo, você ter o esforço imenso de fechar a boca, esperar a poeira baixar, esperar você se acalmar, esperar o outro se acalmar, e aí depois conversar sobre aquilo. Se esforce, meus queridos. O Evangelho de Cristo nos conclama a nos esforçar por aquilo que é bom. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Aquilo que vai destruir a paz no seu lar, destruir a paz no seu trabalho, destruir a paz onde você estiver, e na igreja inclusive, se esforce para manter a paz. Lute por isso. Exige um esforço, porque a natureza humana tende a causar guerras, discussões e contenda.
Não pense que isso naturalmente vai surgir na sua casa. Não pense que isso vai naturalmente surgir na igreja. Por mais que a palavra nos ensine, nos edifique, existe a nossa parte a ser realizada. Existe o esforço da tua parte de colocar isso em prática. Se esforce para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados como? Filhos de Deus. Muita gente ama esse título e se dizem, eu sou filho de Deus. Mas, queridos, quem é chamado filho de Deus, e Deus fala com gosto, é dos pacificadores. Por quê? Porque eles estão se tornando parecido a o Deus da paz. Jesus é o Deus da paz, Ele é a nossa paz, Ele anuncia a paz, o objetivo dele é fazer a paz. Então, se você quer ser um filho parecido com o pai, né, tal pai, tal filho, seja uma pessoa da paz, seja um pacificador. Eu gosto da expressão no inglês, para essa palavra, que é a tradução dessa palavra, que é exatamente a mesma do grego, que eu tive a curiosidade de analisar. A palavra no inglês é bem-aventurados peacemakers. Que no grego é exatamente isso, aqueles que fazem a paz, aqueles que geram a paz, aqueles que criam a paz. O ambiente pode estar turbulento, o ambiente pode estar cheio de inimizades, a pessoa entra e ela começa a promover paz, ela começa a promover reconciliações, começa a quebrar muros, quebrar barreiras, fazer pontes. Isso é o evangelho entrando, queridos. Isso é a presença de Jesus entrando e começa a realizar e agir e fazer as coisas para que tudo se entre nos eixos, tudo se encaixe e forme a paz. Forme a harmonia, forme tranquilidade. Porque isso é o reino de Deus. Onde você entra, queridos, tem que entrar o reino de Deus. Então tem que entrar justiça, tem que entrar paz, tem que entrar alegria. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Lembra? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Como você vai julgar o que convém? Simples. Que a paz de Cristo, sempre a paz, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, como você julga as coisas, o que você deve fazer, o que você deve falar, como você trata a pessoa, é simples, que a paz de Cristo seja o seu juiz, porque você foi chamado para viver em paz. Então, você vai falar uma coisa, já pensa, isso vai romper com a paz. Isso vai gerar mais contenda, vai gerar mais guerra. Se refreie, se cale. Mas eu preciso resolver esse problema. Essa situação é injusta, essa situação é má. Eu preciso tratar disso. Ótimo, vamos tratar disso. Agora, espere a poeira baixar, espere os ânimos se acalmarem, encontre o melhor momento, encontre a melhor forma de falar, porque não é só falar a verdade tem que ser dita com amor e de uma maneira que... Porque uma mesma coisa você pode dizer de 1000 maneiras, queridos. Dessas 1000, muitas vão gerar guerras e contendas e outras formas vão gerar uma ponderação e uma solução do conflito. Então, a paz seja o juiz. O juiz da sua vida tem que ser a paz. Lute para que a paz sempre permaneça. Romanos diz, em tudo que couber a você, em tudo que depender de vocês, que haja sempre paz. Imagine um relacionamento cheio de contenda, guerra e confusão. Não, Deus não chamou o seu casamento para ser isso, nem para você ser um indutor disso. Não, você tem que ser um indutor da paz. Lá em Gálatas 5, queridos, são listadas 15 obras da carne. O que é a carne, o que é a natureza pecaminosa, o que o pecado gera. Dessas 15 obras da carne, 8 são relacionadas a essa questão da paz. Então, mais da metade, né, de 8 de 15, das obras da carne atacam a paz, combatem a paz. Lá está listado em Gálatas 5, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tudo isso rompe com a paz. E você precisa, como um filho de Deus, como um pacificador, lutar para inibir todas essas coisas. Ciúme arrebenta a paz de um relacionamento. Ira,
Você vai atacar, vai ofender, vai humilhar, vai acabar com a paz de um relacionamento. Egoísmo, você pensando só em você, só em você. Não, vai ser do jeito que eu quero, vai ser como eu quero, nós vamos viajar para onde eu quero. Egoísmo, vai gerar contenda e guerra. Facções, né, grupos formados dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, um atacando o outro. Isso vai gerar guerra. Inveja. Você tem inveja que uma pessoa tem isso, tem aquilo, tem mais, tem algo que você gostaria. Inveja vai roubar a paz do seu coração. Você vai também atacar a pessoa. Ódio também, discórdia, tudo isso rouba a paz, tanto dentro de você quanto a paz com o próximo. Você tem que lutar contra isso. Uma das traduções da palavra diabo, que pode ser caluniador, mas também a palavra diabo significa aquele que divide. Porque enquanto Deus quer quebrar as barreiras, quebrar a inimizade, o diabo o contrário. Ele sempre semeia discórdia, ele sempre semeia confusão, ele sempre semeia contenda. Então tenha cuidado para você não ajudar as trevas em gerar contenda no seu lar, na sua vida, onde quer que você esteja. A contenda, a guerra, a facção, a divisão é obra da carne e é obra das trevas também. E pelo contrário, também Gálatas 5, os frutos do Espírito, se das 15 obras da carne, 8 guerreiam contra a paz, dos 9 frutos do Espírito, 4, também mais ou menos a metade, são relacionados à paz. Dos frutos do Espírito, 4 têm a ver com a paz. Paz, que tem a ver com a paz, esse é fácil. Paciência, mansidão e domínio próprio. Então, um dos frutos do Espírito, o que o Espírito Santo vai gerando na sua vida, é uma vontade de viver em paz. É uma vontade de ser uma pessoa pacificadora. Paz. Esse é um fruto do Espírito. Se você quer saber a pessoa cheia do Espírito Santo, aí no mundo, quem é a pessoa cheia do Espírito Santo? Aquela pessoa que profetiza, aquela pessoa que fala em línguas e cai no chão, aquela pessoa, meus irmãos, lindo isso, mas segundo as Escrituras, quem é cheio do Espírito Santo é quem produz os frutos do Espírito Santo. E 4 desses frutos têm a ver com a paz. A pessoa cheia de paz e que espalha paz. A paciência. Você é uma pessoa paciente? Que o Espírito de Deus produza isso em você. Seja uma pessoa paciente com as fraquezas, com as esquisitices, com as dificuldades do próximo. Porque você tem dificuldades, pode ser diferentes das dos outros. Mas seja uma pessoa paciente. Mansidão, seja uma pessoa mansa. Em vez de, diante de qualquer diferença de opinião, você abrir a boca e virar aquela confusão, seja uma pessoa mansa. E por fim, tenha domínio próprio. Domínio próprio para, diante de uma situação, se conter. É isso, você se dominar. Você mesmo, em vez de somente amarrar o diabo, você amarra você mesmo. Isso é ter domínio próprio. Você se controla. E você, como nós já falamos, se esforça para manter a paz. Paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Imagine como a sua vida seria melhor se esses frutos estivessem em você e estivessem crescendo cada vez mais. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. O esforço pela paz, que deve ser tão grande, que o apóstolo Paulo chega a um extremo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, verso 7. Olha só, o fato de haver litígios, contendas, era aqui um litígio até judicial. Os irmãos da igreja processando uns aos outros na justiça. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Imagina que se a gente começar a enxergar assim, essas contendas, essa guerra é uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Olha só. Entre a paz e a justiça, o apóstolo Paulo põe a paz acima da justiça. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Olha só como a paz é central no Evangelho. Porque isso, queridos, é um perigo. Nós buscarmos tanta justiça, não é o meu direito, é meu direito, a pessoa está me atacando, está passando um pouco do ponto. Não, eu preciso defender o meu direito, eu preciso defender o meu lado. E nesse processo de defender a justiça, entre aspas, defender o que a pessoa acha que é correto, ela arrebenta-se em guerra, arrebenta o relacionamento, defendendo às vezes picuinhas,
Coisas pequenas. Não, que ele passou aqui do meu lado, está usando mais do que eu, está um pouco mais... suposta defesa da justiça, que às vezes não é tanto assim, apenas uma interpretação da pessoa, mas às vezes essa busca do direito, não, direitos iguais, ele passou um pouco, e por causa de picuinhas, às vezes se destrói um bom conviver. Então, entre, muitas vezes, a justiça, ou suposta justiça que você esteja defendendo, e a paz, o apóstolo Paulo diz, opte pela paz. Sofra aquele prejuízo, sofra aquele dano. A pessoa, às vezes, passa 20, 30 anos recebendo uma certa cultura familiar e se casa com você e tem aquela diferença e você quer impor a sua justiça, quer ensinar ela a melhorar, ela não vai melhorar do dia para a noite. Então, em vez de tornar aquilo uma guerra, uma confusão danada, sofra o prejuízo, sofra aquela injustiça, para que a outra pessoa tenha tempo para quebrar todo o condicionamento que ela teve, às vezes, na casa do pai, que não ensinou com tanta sabedoria, ou não viu aquele problema de caráter no seu cônjuge. Dê um tempo, enquanto isso, vá sofrendo aquela injustiça, em nome da paz, em nome do amor, em nome do seu relacionamento. Sofra e vai ajudando o outro a melhorar. Às vezes, é necessário isso pela paz, queridos. É o que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Dê e cuide da sua paz, porque é para isso que você foi chamado para viver em paz. Mateus 5, queridos, por favor. Se diante de cada injustiça você aprontar uma guerra, meu irmão, vai ser uma guerra na Síria, vai sobrar só escombros, queridos. Só vai sobrar escombros. Mateus 5, verso 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta aqui no gasofilaço, aqui na igreja, diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha só, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se, vá primeiro fazer a paz, vá primeiro quebrar o muro de inimizade com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Então veja como é sério isso, queridos. A paz é tão importante que você vai adorar a Deus, você vai dar algo para o reino de Deus, ok, mas dê primeiro a paz. Vá lá, converse com a pessoa, resolva a questão, peça perdão. Porque veja aqui, o texto não diz se você fez algum mal a uma pessoa, não. Diz se a pessoa tem algo contra você. Mesmo que você fez sem querer, mesmo se foi algo que você nem acha que fez algum mal, mas a pessoa recebeu, entendeu que você estava falando de um jeito ruim, o que a Bíblia nos diz? Vá lá, peça perdão, antes de ofertar, peça perdão, procure reconciliar-se e que tudo fique bem. Isso é importantíssimo. E quando uma pessoa te pedir perdão, pelo mesmo princípio da paz, houve contenda, peça perdão. E se foi o contrário, a pessoa vem te pedir perdão, o que você tem que fazer? Pelo princípio da paz, você oferece o perdão e se reconcilia. Porque o mundo é assim, eu não vou pedir perdão, ele que venha. A palavra diz, você que vai. Você vai lá pedir perdão. E se a pessoa vem pedir perdão, o que o mundo ensina? Não vai sair barato assim não. Vai ficar uns dias aí quieto, vai ficar uns dias recebendo a minha amargura, o meu silêncio, não vou perdoar assim não. O que o Evangelho diz? Perdoe. O que a gente ora no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vai deixar a pessoa 3 dias no seu silêncio? Você quer que Deus fique 3 dias em silêncio diante de cada pecado que você cometer? Boa sorte, meu amigo. Eu não quero, não. Porque qual que é o objetivo de Deus? Fazer a paz. Sempre lute pela paz. E, de novo, requer o quê, queridos? Esforço. Porque coisa que requer um esforço, você ir lá pedir perdão. Isso requer um esforço, requer um matar do ego. É o que o Jesus chama de negar-se a si mesmo. Você tem que se negar. Né? O senso de orgulho, aquela nossa carninha difícil de lidar. Você vai ter que se negar e ir lá pedir perdão. E da mesma forma, também negar-se a si mesmo, que a carne não quer perdoar. E você perdoa. O Evangelho, queridos, o objetivo do Evangelho é paz. Ele é o Deus da paz. Se você cultua a guerra, a contenda e não quer perdoar, não quer pedir perdão, você está agindo contra o Evangelho que você diz que crê. E você não está vivendo da forma que o Deus da paz quer que você viva. Paz com o próximo. Se esforce, queridos.
Romanos capítulo 2, queridos. Falamos então da paz com o próximo. Mas agora também a paz que nós temos com nós mesmos, né? Você tem tido paz com você mesmo? Na nossa existência, muitas vezes a gente até tem paz com o próximo, mas às vezes você não está bem com você mesmo. Você se olha no espelho ou deita para dormir e você está incomodado, você não está em paz consigo mesmo, com as coisas que você faz, com as coisas que você pensa, com as coisas que você fala. E há essa necessidade do ser humano de ter paz consigo mesmo, paz no coração. Olha o que Romanos 2 nos diz, verso 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Você sabia disso? Que você tem gravado no seu coração valores, princípios de Deus? Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então veja só, os princípios, os valores, o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que é errado, isso está gravado no seu coração. Deus, ao criar o ser humano, fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Fez o ser humano um agente moral, alguém capaz de decidir, alguém responsável moralmente. Então, isso que a Bíblia aqui nos diz, em Romanos 3, em diversas outras passagens, chama de consciência. Você tem uma consciência que ora te acusa, ora te defende. Dependendo do que você pensar, do que você falar, do que você fizer, você tem uma consciência. Deus implantou no ser humano esse freio moral, porque senão, meu irmão, os seres humanos seriam animais selvagens, seriam cruéis. Deus colocou, pela misericórdia dele, algo na mente do ser humano chamado consciência, que faz com que o ser humano repense as suas atitudes. Nos desenhos antigos, hoje em dia os desenhos são bem abobalhados, né? Não tem muito princípios morais, mas antigamente tinha aquilo, né? O herói ele ia fazer uma coisa, ou o Pato Donald, ou seja lá quem que for, ele ia fazer uma coisa e aparecia um anjinho no ombro, falando, olha, não faça isso, isso é ruim, vai machucar. E aparecia um diabozinho aqui do lado, falando, não, vai lá, seja esperto, vai lá, aproveite. Isso é a consciência do ser humano, né? O anjinho que vai nos repreendendo, vai nos ajudando, vai nos aconselhando, é a consciência. E a nossa natureza carnal tenta nos impulsionar para as trevas. Então, esse senso de moral é a consciência, e muitas vezes a gente não está em paz com nós mesmos, porque nós estamos desobedecendo a consciência. No Novo Testamento se usa muito essa palavra consciência, que eu acho que no Antigo Testamento seria melhor, era o que se falava do temor do Senhor. A pessoa que tinha o temor do Senhor, a consciência dela ardia e fala, não, eu não posso fazer isso. No Antigo Testamento chama o temor do Senhor. O apóstolo Paulo diz, eu sirvo a Deus com a consciência limpa. Eu procuro servir as pessoas com a consciência limpa. E isso, queridos, quando você está com a consciência limpa, com a sua consciência sem te acusar, você vive em paz. Porque como o ser humano vai ter paz se a consciência que dentro de você tem algo te acusando? Te acusando, te acusando. Você está fazendo errado. Você não pode ser assim, você não deve fazer isso. Como que a pessoa vai à noite dormir em paz se dentro dela tem algo acusando, tem algo lembrando, tem algo dizendo? Não tem como a pessoa ter paz consigo mesma. Então, a importância de cultivar uma consciência limpa. Abra comigo, queridos, em 1 Pedro, capítulo 3. Inúmeros problemas psicológicos que há por aí, que surge disso. Dessa consciência que vai alertando, falando a pessoa, e a pessoa dá de ombros, e aquilo vai adoecendo a alma da pessoa, não tem jeito. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha só, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, esse tem que ser o seu viver, conservando boa consciência. Sempre quando você parte para fazer coisas erradas, a sua consciência vai latejar, vai te incomodar, vai te alertar, vai acender-se um sinal vermelho de Deus no seu coração. Agora, essa consciência, queridos, o problema disso, isso também é uma liberdade do ser humano. Olha só como Deus, ele é a favor da liberdade, cada um toma a sua decisão. A Bíblia nos diz que a consciência ela pode ser cauterizada,
ela pode ser calada, ela pode ser silenciada pelo ser humano. O ser humano vai fazer algo errado e a consciência alerta. O ser humano, não, chega, não, eu vou fazer e pronto, acabou. E de novo, vai fazer de novo errado, a consciência lateja, quieta, eu vou fazer e pronto. E isso vai passando, o tempo vai passando, esse processo vai se repetindo, e a consciência vai se cauterizando, a pessoa consegue calar a consciência. E aí, meu irmão, é o momento que ela se torna, né, uma pessoa perversa, uma pessoa maligna mesmo. Abra comigo em Provérbios 29, querido. Guarde esse ensino no seu coração, porque isso é importantíssimo. Importantíssimo para salvar a sua vida. Provérbios 29, verso 1. Quem insiste no erro, ou seja, erra, e a consciência vai alertando, e a pessoa insiste, não quer saber, insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. A pessoa vai errando, vai cometendo atos horríveis, atos desonestos. Aí tem até o exemplo dos políticos, né? Alguns políticos começam, né, a fazer coisas erradas e vem a repreensão da consciência, que alerta e diz, não, você vai ser uma pessoa desonesta, você vai ser uma pessoa corrupta. É isso o exemplo que você vai dar para os seus filhos. E a consciência lateja, a consciência luta para salvar a alma daquela pessoa do mal, das trevas, da perversidade. E as pessoas ao redor começam a dizer, meu amigo, o que você está fazendo? Não faça isso. Os amigos de verdade que a pessoa tem vai alertando, olha, não faça isso, não se venda, não negocie a sua alma. E as pessoas avisam, as pessoas vão aconselhando, vão dizendo, a consciência incomoda, o acusa, a sociedade vai falando, né? Contra a corrupção, contra a desonestidade, etc. E o que acontece com a pessoa? Ela cauteriza a mente, ela silencia a consciência, relativiza aquela ação dela. Não, mas todo mundo rouba. Se eu não roubasse, tivesse outro aqui, seria o outro roubando. Todo mundo faz, porque eu não. Agora que chegou a minha vez, eu não vou receber? Ela se justifica. Não, eu vou pegar aqui só um pouquinho, mas é para ajudar um filho, é para ajudar um parente, é para ajudar um primo meu que está em necessidade. Se justifica falando até coisas boas. Relativiza, justifica e vai calando a consciência. Fica quieta aí, consciência. E a mente, a consciência vai se cauterizando. E os políticos é aquele negócio, rouba aqui um pouquinho, isso aqui ninguém vai notar, pega só um pouquinho. E ele pegou aquele pouquinho, ninguém notou e não aconteceu nada. E olha só, não aconteceu nada, poxa, e vai de novo, não acontece nada. Não, se não acontece nada, né, eu vou pegar mais um pouquinho. E vai, e assim vai aumentando a perversidade, cada vez rouba mais, até que está roubando um negócio tão gigantesco, que assim, fica quase impossível de não notar, de não perceber. É impossível, porque as contas não batem, a pessoa está ficando milionária, tem um salário X e a vida dela 100 vezes X, fica impossível de notar. E o que acontece? Provérbios diz, será destruída essa pessoa. Não é que vai piorar, ela vai ser destruída sem aviso irremediavelmente, sem conserto. E preste atenção, não é que Deus vai punir a pessoa, Deus vai atacar, vai ser implacável. É a vida que é implacável, queridos. A justiça chega. E o que a pessoa semeia, ela colhe. Isso é um princípio da vida. Mesmo se Deus não intervir, isso é um princípio da vida. É um princípio que a sociedade vai agir, a justiça vai agir e aquela pessoa vai ser pega. Então, se a pessoa insiste no erro, apesar das repreensões, apesar dos avisos, e Deus, queridos, Ele é tão misericordioso que Ele avisa o tempo todo. Ele usa pessoas, usa consciência, usa experiências da vida, pessoas ao redor vão sofrendo as consequências daquilo, e tem a própria história do país, do mundo, mostra, e a pessoa vai recebendo aqueles avisos de Deus tentando salvar a pessoa, tentando de todas, abandone isso. Quando a pessoa insiste naquilo, diz, eu vou, não quero saber, vai chegar as consequências. E aí talvez com as consequências, a pessoa talvez repense a atitude dela, e se repensar, ainda há a chance dela salvar a alma dela. Agora, se nem com as consequências ela repensar, aí, meu amigo. Abra comigo em Provérbios 15, queridos, por favor. Qual a importância de nós virmos, uma das muitas que há, de você vir à igreja? Quando você vem para a igreja, o que acontece? Vem o ensino da palavra, e o ensino vai, de novo, te constrangendo, vai te transformando, vai mudando a sua mente, vai trazendo você de volta.
O que a consciência já te falava, o que o Espírito já te falava, e vai fortalecendo de novo a sua consciência, o seu caráter. A importância de você estar recebendo esse ensino, domingo após domingo, semana após semana, isso vai fortalecendo a sua consciência, fortalecendo o seu caráter. Porque se deixar, meu irmão, a gente passa 1 mês, 2, 3 sem vir à igreja, nossa consciência vai sendo calada, a gente vai relativizando, não, deixa, eu vou fazer, tem mal nenhum não, o que tem? E aí, meu irmão, vai só piorando. Que o Provérbios 15 nos diz, verso 31, quem ouve a repreensão construtiva, que é o que você ouve aqui na igreja, terá lugar permanente entre os sábios. Ou seja, você não perde a sua sabedoria, porque está sempre sendo relembrado, fortalecendo, criando raízes no seu coração, os valores e os princípios. Quem recusa a disciplina, olha só, faz pouco caso de si mesmo, porque vai trazer problemas para a sua vida. Mas quem ouve a repreensão, obtém entendimento. O temor do Senhor, você atender à consciência, ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, para você viver em paz consigo mesmo, quando a consciência te alertar, quando o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, te incomodar, quando você sentir aquele distúrbio, não, eu não estou indo no caminho correto, ajuste-se, queridos. Volte para o caminho da vida, volte para o caminho da verdade, volte para o caminho da luz. Quando você perde a paz com você mesmo, você pode ter certeza que você precisa corrigir algo para voltar à paz. Você tem 2 formas de voltar a ter paz. Ou calando a consciência, cauterizando a sua consciência, e aí você vai se perverter completamente, ou você atende à voz da consciência e diz, eu preciso me arrepender, eu preciso me corrigir. Abra comigo agora em Romanos capítulo 5, queridos. Falamos da paz com o próximo, que requer o nosso esforço. Vamos da paz conosco mesmo. Vamos falar da paz com Deus, né? Porque são esses os nossos 3 relacionamentos. Relacionamento com o próximo, relacionamento com você mesmo e relacionamento com Deus. Romanos 5, verso 1. Como ter paz com Deus, queridos? É pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, você foi justificado, você foi limpo, você foi perdoado. Temos paz com Deus. Por causa de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, sempre, queridos, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz com Deus você tem como? Sendo uma pessoa perfeita? Não, porque se for sendo uma pessoa perfeita, você nunca vai ter paz com Deus. Como você vai ter paz com Deus? Cumprindo todos os rituais, todos os princípios, tudo. Não, você tem paz com Deus pela fé. Você olha para o amor de Deus, você olha para o que Ele fez na cruz, você olha o quanto Ele te quis, apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas, e Jesus bradando da cruz, está consumado, está pago, vocês estão libertos, eu quero vocês têm a vida eterna. Você tem que ter essa paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende das suas atitudes, uma paz que vem pela fé. Quando você olha para Deus e nunca vai ver um olhar zangado, vai ver um olhar de amor, um olhar querendo te ajudar, um olhar que dizendo, vai meu filho, eu estou contigo. Você tem essa paz por meio de Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao trono da graça. Pelos seus méritos, não, porque Ele te quer, porque Ele decidiu, você tem livre acesso. E Ele fala, por causa disso nós estamos firmes, porque quem vai mudar isso? Quem vai te condenar? Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É uma fé firme, porque é algo que Ele faz, e que é algo que Ele já fez na cruz, e isso não tem como mudar. E Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, essa esperança sem fim. O cristão tem essa paz, de ter uma esperança diante de uma situação difícil, diante da morte de um parente, você tem esperança da vida eterna. Diante da sua própria morte, você tem esperança. Diante de qualquer situação que venha, você tem esperança, porque você tem Deus contigo. E verso 10, aí de Romanos 5, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Veja só, quando você era mau, quando você era pecador e perverso, Jesus diz, eu quero te salvar, e eu te salvo.
quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, querido. Se quando você era mau, perverso, não queria saber de Deus, ignorava Deus, só queria viver em torno de você mesmo, era egoísta, mesquinho e que vivia em função dos seus prazeres. Se mesmo nesse momento Jesus falou, eu lhes perdoo, eu não lhes condeno, eu lhes salvo, eu dou a minha vida por vós. Imagine agora que você foi salvo, agora que você está em Cristo, imagine a paz que você tem que ter. De que Deus vai te salvar, que Deus vai cuidar de você, que Deus está contigo todo o tempo. Hebreus 10, queridos, vamos ver o nosso último versículo. Verso 19, portanto, irmãos, temos plena confiança. Olha só, paz completa, plena confiança. Para entrar até no lugar santíssimo. Um lugar que só a pessoa mais perfeita poderia entrar uma vez no ano, você tem plena confiança para entrar pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, se aproxime, queridos, de Deus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar, olha só, de uma consciência culpada, todo purificado. E tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, amados? Podem ficar de pé. Diante de Deus, diante do próximo, mantenha a paz. Com você mesmo, dê atenção, dê razão à voz da consciência. E com Deus, queridos, fique tranquilo. O teu Deus já te perdoou, o teu Deus te ama. Você pode entrar diante dele, mesmo no santíssimo lugar, diante do trono da graça, você tem livre acesso, porque você está indo diante do teu Pai. Vá com plena convicção, sem se sentir culpado, condenado. Não, tenha total paz com Deus, porque Ele te perdoou, Ele te quer. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, que o Senhor possa dar a cada um aqui essa paz que excede todo entendimento. Uma paz para se aproximar de Ti. Para não fazer como Adão e Eva, que diante de males que cometeram, se esconderam, fugiram, se justificaram, acusaram. Não. Que a gente se aproxime de Ti, com plena convicção de fé, com total certeza que o Senhor sempre nos recebe, que o Senhor sempre nos perdoa. Obrigado por essa paz que nós temos contigo. O Senhor é a nossa paz, o Senhor anuncia a paz para todos. O objetivo do Senhor é fazer a paz. Que a gente sempre saiba que o Senhor está nos oferecendo paz, que o Senhor está nos oferecendo segurança, que o Senhor está nos oferecendo tranquilidade. Porque o Senhor não é um Deus zangado que pune, que ataca, que esmaga o fraco e o pecador. Não, o Senhor é um Pai que estende a mão e nos ajuda. Ajuda cada um de nós, Senhor, a dar atenção à voz da consciência. Nos mude a cada dia, Senhor. Abençoe que cada um possa se aproximar cada vez mais de sermos parecidos contigo, de sermos tal pai, tal filho. Transforma cada um aqui, porque nós precisamos do Senhor para vencer a carne, para vencer as trevas, para vencer a cultura humana. Nos ajuda a ser mais parecidos com Cristo. Nos ajuda a ter paz com nós mesmos, sempre ouvindo a sabedoria, sempre ouvindo a consciência. E abençoa, Senhor, que em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos amigos, colegas, nós sejamos pessoas de paz. Pessoas que onde entram, a paz esteja entrando, que a gente reconcilie pessoas, que a gente ofereça palavras amigas, palavras brandas. Faz de nós pessoas mansas, Senhor. Porque isso que prova que há Deus em nós. Mais do que riquezas, mais do que qualquer coisa que possamos conquistar, é pessoas mansas. Porque isso não existe lá fora. Mas em Cristo nós podemos nos tornar mansos, pacientes, termos domínio próprio. Enche-nos, Pai, de paz. Faz-nos pessoas pacíficas. Faz-nos pessoas pacificadores, parecidos com Cristo. Onde na rua não se ouvia os seus gritos, onde na rua não se ouvia discussões. Não, era uma pessoa de paz.
Nos ensina a ser pessoas assim, Senhor. Nos ensina a ter esse caráter do Evangelho. Que o Deus da paz seja o nosso Deus, não o Deus da guerra, o Deus da paz. O Deus da paciência, não o Deus da contenda. Que o Senhor possa, através dos nossos lábios, anunciar sempre paz. Que o objetivo do Teu Evangelho, que é fazer a paz, quebrar muros, quebrar barreiras, quebrar inimizades, isso se cumpra na nossa vida. E nós sejamos agentes da paz no mundo. Para sermos agentes do reino de Deus, temos que ser agentes da justiça, agentes da paz, agentes da alegria no Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer, Senhor, o reino de Deus ocorrer nos nossos lares. O reino de Deus ocorrer onde formos. Que a gente leve justiça, que a gente leve paz, que a gente leve alegria. Abençoa que a paz seja um objetivo nosso, Senhor, para que a gente se esforce, que a gente decida sofrer injustiças de vez em quando, que a gente decida ceder, que a gente abra mão de direitos, abra mão do nosso egoísmo, abra mão da ira, abra mão da inveja, de ciúmes, pela paz, em nome da paz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, e o que não convém é aquilo que vai contra a paz. Senhor, põe esse juiz no nosso coração, que o juiz da nossa alma, que o juiz do nosso coração seja a paz. O que produz paz tem o nosso aval e vamos seguir. Aquilo que produz a guerra, que a gente não siga jamais, porque nós fomos chamados para vivermos em paz. Que a paz seja o árbitro no nosso coração. Amém, queridos.